Olá, um escritor que se aprimora em cada novo trabalho. Nossa conversa de hoje é com Menalton Braff, que está lançando um novo romance, Tapete de Silêncio, onde volta ao ambiente miúdo das pequenas cidades para nos dizer o tanto de universalidade que existe nas vidas menores. Nós falamos também sobre o relançamento de A Sombra do Cipreste, livro de contos que alavancou a carreira do escritor. O Leituras começa agora, conversando com o Menalton Braff. Menalton, a reedição da A Sombra do Cipreste, o livro de contos, que foi premiado em 2000, né, com o Jabuti. 11 anos depois, você retoma esses contos. Você não os reescreveu, né? Mas como é que foi essa experiência de rever esses contos? Não, a experiência foi uma experiência assim, muito prazerosa, porque era um livro que tinha sido premiado, tinha recebido o Jabuti em 2000, e durante 5, 6 anos ele ficou esgotado, ele não existia. Então as pessoas me cobravam, diziam, eu queria um exemplar do Sombra. E eu disse, olha, só em sebo, só em sebo, em outro lugar não se encontra. Então, de repente, como eu vim publicar com a Global, aliás, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, eu propus ao editor a publicação, a republicação, né, a 6ª edição do Sombra, e eles me fizeram um livro muito interessante, assim, o projeto gráfico foi modificado, a capa ficou uma capa mais leve, enfim. Eu não mudei, lá no miolo do livro, eu não mudei uma vírgula, porque eu queria que o livro saísse como ele foi premiado. Uhum. Então, ficou tudo igual, mas foi uma satisfação muito grande, viu? Esses contos, eles têm uma característica interessante do ponto de vista da forma mesmo, porque eles são muito concisos, são muito compactos mesmo, né? Aquela coisa, né, do detalhe mesmo, de você romper um momento, mas que ele acaba remetendo o leitor para outras visões do que é o universo que você descreve, né? Quer dizer, como é essa estrutura de você partir do mínimo para acabar tendo uma leitura máxima? Olha, né? Antes eu já tentava escrever contos, mas eu sentia que eu falhava. E eu não sabia por que falhava, mas os meus contos não me agradavam. E eu tinha saído de uma leitura da poética, do Aristóteles, e o Aristóteles falando da tragédia, eu imaginei que ele pudesse estar falando do conto. Porque a tragédia tem essa característica de um texto razoavelmente curto, né? O Edgar Allan Poe disse que o conto é tudo aquilo que a gente pode ler em meia hora, né? Mas eu não sei se ele disse isso brincando, mas o fato é que tem muita gente que pensa assim. Acho que não, que ele escrevia uns contos mais longos. Pois é. E geralmente os contos dele são longos. São longos. E depois disso, eu andei lendo alguma coisa sobre o conto. Eu me lembro de um texto do Chekhov, que diz: se uma espingarda aparecer na parede no início do conto, até o fim do conto, ela tem que ser disparada. Senão não tem que aparecer. Então, essa história da economia de recursos, economia verbal, isso tudo eu fui aprendendo. E o Aristóteles, né, quando fala da tragédia, ele fala das duas unidades que o Renascimento acrescentou com mais uma 3ª unidade. Hoje a gente fala nas 3 unidades, que é a unidade de espaço, a unidade de tempo e a unidade dramática. Então, só pode haver um conflito, só pode haver um espaço e só pode haver um tempo. O tempo não pode sofrer solução de continuidade. Bom, isto, para quem estava assim, ensaiando a escrita do conto, foi um achado. Porque os meus contos, que eu achava sempre que eram coisas assim meio soltas, que eles não conseguia densidade, e o conto precisa ser denso. O conto não pode ter nada solto, não. De repente eu comecei a pensar os contos desta maneira. Então pode ver que
todos estes contos, hoje eu já ultrapassei esta fase, né? O Machado de Assis, ele escreve contos que duram meses, né? Agora, eu acho que para escrever contos à maneira do Machado de Assis e de outros grandes contistas, precisa de experiência, precisa domínio da técnica, precisa saber o que é importante, o que não é importante, mas eu era um contista iniciante, então eu usei aquilo que eu aprendi com esses autores, com a poética do Aristóteles, e acabou saindo esse livro. Hoje, os livros que vieram depois, eu já não fico preso assim, a um momento. Mas eu acho que funcionou. E, um corte assim, de vida, um corte muito rápido e uma fatia de vida também muito curto. E nas oficinas que eu tenho dado, eu sempre recomendo aos que estão se iniciando na arte do conto, começar fazendo isto. Depois, na medida em que vá conseguindo mais segurança, mais conhecimento, mais domínio das técnicas, aí então pode começar a se expandir, mas comece assim, conciso. Dá o corte, né? Agora, é interessante, esses contos são interessantes também, porque ele fala de dramaticidades, né? Dois temas primordiais aqui no conto, que é a solidão, né? E uma solidão curiosa, porque às vezes a solidão ela está cercada, ela está dentro de uma multidão, mas ela só essa frequência da solidão dos personagens e mais do que o temor é um certo horror diante da morte, né? São dois temas de dramaticidade muito forte, né? Mas você escreve de uma maneira quase que lírica, quase que poética, né? Quer dizer, como é dosar essa dramaticidade com uma leitura mais poética mesmo. A questão da solidão me surgiu com muita força quando adolescente. Ainda eu li um poema do Drummond, em que ele diz mais ou menos assim: Rio de Janeiro, 3 milhões de habitantes, e nem precisava tanto. Uma pessoa que está sozinho num quarto, cercado por 3 milhões, mas ele está inteiramente só. E a partir daí eu comecei a ler coisas sobre o assunto e chegar a algumas conclusões que não existe solidão pior do que a solidão no meio da multidão, né? Você, por exemplo, você ser palmeirense e estar lá no meio dos corintianos, isso é uma solidão terrível, né? Não dá. Você se sentir só, porque quando você se sente só, mas tem a esperança de atingir outras pessoas, tudo bem, né? É uma solidão com esperança. Agora, se você se sente só no meio da multidão, então não tem como você ter esperança nenhuma. Aí eu acho que aí é a radicalização da solidão. E este tema da solidão, ele me acompanha a vida toda. Como o tema da morte acho que é impossível não se falar sobre a morte, né? Nos ensaios do Les Essais do Montaigne, ele diz que para se viver bem é preciso pensar todos os dias na morte. Quem nunca pensa na morte não consegue viver bem. E, bom, isso aí eram leituras da adolescência, né? E foram leituras que encontrar o terreno. Então, falar sobre a morte, falar sobre o mistério, o mistério da morte, enfim, não vejo como mistério, mas enfim, é um tema de que eu gosto de tratar, porque eu penso nela e ela, no fim, ela não me assusta. Eu penso na morte como o fim necessário, o fim natural, tudo que nasce morre, então sei que não sou exceção, isso vai acontecer comigo, isso acontece com as pessoas. É claro que é triste, né? A morte é uma coisa triste, porque é uma ausência, mas eu pessoalmente não acho que seja uma coisa assim aterrorizante. Isso, por exemplo, no primeiro conto, A Sombra do Cipreste, eu acho que fica mais ou menos claro com aquela senhora, né? Vendo os filhos subindo as escadas, ouvindo os netos em volta de uma mesa, os bisnetos, ela ouve os bisnetos brincando
brincando no jardim e chega à conclusão, tudo que eu tinha que fazer na vida já fiz. Já atingi tudo que eu queria atingir. Então agora nada mais me resta fazer senão esperar que a sombra do cipreste me atinja. Agora, há uma certa poesia, né? Quer dizer, como é trabalhar essa dramaticidade toda com um certo sentido poético, com um certo sentido... não é que você queira, digamos, suavizar a dramaticidade dessas questões, mas é como se você as pegasse e dissesse, olha, há uma certa naturalidade nisso, é preciso encarar a naturalidade que há nesses dramas, né? Quer dizer, como é esse trabalho dentro da sua literatura e, sobretudo, na Sombra dos Ciprestes, que fica bem claro isso. Porque eu parto de uma convicção, que é uma coisa natural e que deve ser tratado não só com naturalidade, mas com uma linguagem que transmita alguma beleza. Eu acho que, assim, se é uma contribuição, e não acredito muito nisso, mas parece que há, né? Uma contribuição aos seres humanos é dizer, olha, vamos pensar com certo encantamento que vai chegar uma hora que é natural, chega a velhice, tudo nasce, cresce, envelhece, morre, e a linguagem, então, ela tenta passar essa tranquilidade e, inclusive, certa poesia, né? Que é o caso dela, que é uma linguagem toda simbólica, toda metafórica, né? Não se fala em morte em momento nenhum, mas é a sombra de um cipreste que invade a sala e vem subindo na direção dos pés desta senhora provecta, né? Enfim, o recurso principal aí de arrancar alguma poeticidade mesmo do dramático é o uso das figuras, o uso da linguagem simbólica, um negócio assim mais aproximado do impressionismo, até do simbolismo talvez, a aproximação do simbolismo sem o misticismo do simbolismo. Então, um negócio mais para impressionismo, que é dizer as coisas de maneira velada, não dizer nitidamente as coisas, apenas sugerir em lugar de descrever, né? E para isso, então, usar muito símbolo, muitas figuras, dos mais variados tipos de figuras de linguagem. E isso o próprio dramático, então, perde um pouco da dramaticidade e acaba sendo uma coisa humana. Porque é uma coisa que eu sempre procurei. Eu sei que literatura se faz com palavras. Isso aí é mais do que evidente. Mas as palavras sempre carregam alguns sentidos. Não existe a palavra no vazio. Então, procurar passar algum conteúdo humano e humanizar a literatura, eu acho que é usar uma literatura que seja... que tenha figuras, que tenha os recursos de retórica, né? Que satisfaçam este lado de tornar o texto mais humano. Há até um certo diálogo, um certo ponto, porque na verdade esse conto é um grande monólogo da senhora, né? Da avó, em que ela diz assim, num determinado momento meu filho sugeriu cortar o cipreste, né? Só depois que eu for embora. Quer dizer, essa coisa da fatalidade está muito próxima. Porque o cipreste nas civilizações, nas várias civilizações, o cipreste teve sempre algum símbolo. Entre os hindus, por exemplo, o cipreste era símbolo fálico. Mas entre os gregos, o cipreste era símbolo da morte. Tanto é que eles plantavam o cipreste nos cemitérios, os gregos faziam isso. Na suposição de que a alma entraria pelo cipreste, e por causa da forma dele, que é uma forma puxando para cima, que o cipreste arremessaria as almas para o céu, para o Olimpo, né? Para cima. Bom, e você está lançando também um novo romance, Tapete de Silêncio, onde você volta à sua cidade de eleição, Raposo do Campo, que é uma cidade assim meio onírica na sua literatura, mas que ela tem toda uma conceituação do que são
as pequenas intrigas, as pequenas questões que acabam formando o microcosmo humano também, né? Certo. De certa forma, né? Como é o retorno agora? Pois é, este é um espaço, um espaço de convivência, um espaço de existência que eu conheço bem. Eu vivi mais da metade da minha vida em duas capitais, Porto Alegre e São Paulo. Mas eu nasci numa cidade pequena, na cidade de Taquara, uma cidade pequena, e vivo atualmente em uma cidade pequena. E durante muito tempo eu conheci 10, 20 cidades do Rio Grande do Sul, que eu vivi em cidades pequenas. Então, alguma coisa há sempre de comum entre essas cidades. E eu procurei extrair isto, que é assim, como o poder se canaliza, quais são os veios invisíveis e subterrâneos do poder, quem manda e quem obedece, quem pode e quem não pode. Quem manda está sempre do lado do bem, ou o que é o bem, se não o interesse de quem manda, coisas desse tipo. Então, nesse novo romance, eu problematizo essa questão do poder, da intolerância. A intolerância quer dizer, o que acontece com os outros, tudo bem, mas na minha família, não. Quando chega na minha família, a coisa é diferente. Então, todo o enredo, né, toda a trama do romance parte dessa questão. Pode acontecer com qualquer um nesta cidade, mas não com gente da minha família. Por quê? Porque eu tenho poder, eu posso dizer o que acontece aqui e o que não acontece. Vai mais ou menos nesse sentido. Há um aspecto na sua literatura, como todo, nos seus outros romances e tal, e que acaba sendo uma retomada também nesse romance, que eles partem normalmente de uma cena meio que prosaica, de uma cena meio como se aquilo não quisesse significar absolutamente nada e aquilo acaba tomando a dimensão. Você começa aqui com alguns homens ali em torno de um coreto, aquela coisa meio quase do que não vai acontecer absolutamente nada a partir daqui, e a partir daí a trama retoma, né? Como essa técnica de mais uma vez partindo da miudeza para construir o microcosmo. Isso aí eu posso dizer assim, exatamente quem me ensinou com sua literatura, eu não conheci pessoalmente, mas isso aí é Clarice Lispector. Eu aprendi esse modo de narrar, dando o início com alguma coisa secundária, para depois chegar ao tema principal. Isso aí em todos os livros da Clarice, os contos da Clarice são sempre assim. E a certa altura eu comecei a perceber isso nela. E eu disse, olha, está aí uma ideia genial. A ideia genial é para ser copiada, né? Então eu comecei a usar esse recurso. Começa assim, disfarçadamente. Então o leitor, quando ele pega, ele não sabe onde vai chegar. E é aquela outra coisa, aquilo lá do telling e showing, né? É sempre o showing, que é o mostrar, e o mostrar é sempre cena. Então, nunca parte de um panorama, de um comentário assim, de sentido genérico, de alguma coisa assim. Não, é sempre em cena. E é o tipo de início que a gente chama de ex-abrupto, né? Que o leitor é jogado diretamente em alguma coisa acontecendo. O leitor não é jogado para uma reflexão, para uma descrição, para nada disto. Eu acho que é o modo mais moderno de se narrar, né? O leitor já entra direto na ação, na narrativa, e aos poucos é que ele vai então pegando os detalhes vão se acumulando, que vão dando as descrições necessárias, né? Apenas as necessárias, e as caracterizações em geral de espaço, de tempo, de personagens, mas aos poucos, nunca chegar a dizer assim, fulano de tal era alto, nada disso. Quer dizer, se uma descrição não estiver articulada com a ação, ela é desnecessária, né? Ela tem que estar sempre articulada com a ação. Só se descreve aquilo que é necessário descrever, para que a história tenha um sentido. Então, é mais ou menos por aí.
E daí vem também a formação dos seus personagens, que eles, a aparência realmente pouco importa, ela nem é falada, em sua maioria das vezes, mas é interessante porque a característica da personalidade, isso é muito dito a partir das ações dele. Não que você chegue a dizer, não, esse é o mau caráter, esse é o bonzinho e tal, mas as ações, quer dizer, você vai construindo... Maurício, você percebeu uma coisa... Você percebeu uma coisa que é pensada, mas é pensada assim. Eu não escrevo uma página sem pensar isto. Jamais se diz ele é um bom homem e se estraga um texto. Porque isso aí é o julgamento do narrador, indiretamente, digamos, do autor. Uhum. Quem tem que chegar à conclusão de que ele é um bom homem é o leitor. E para que o leitor chegue a essa conclusão e seja uma coisa convincente, eu tenho que mostrar o homem cometendo uma bondade. Então, dizer apenas ele é um bom homem, o leitor pode dizer, bom, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Agora, se eu mostrar a personagem cometendo uma bondade, o próprio leitor vai chegar a essa conclusão sem eu dizer. E aí está aquela história, um dos grandes prazeres de toda a literatura é a descoberta. Então, na medida em que o leitor vai descobrindo, vai montando o texto, ou seja, o leitor acaba sendo um auxiliar na montagem do texto, nessa medida eu acho que ele vai sentindo prazer. Não há coisa mais aborrecida para mim como leitor, e olha que eu leio bastante, não há coisa mais aborrecida do que um autor que me diz tudo. Sabe? Ele não deixa nada para mim, ele não me deixa espaço onde eu possa criar alguma coisa. Ele dá tudo com os nomes, descreve tudo com as formas, e eu? Eu sou um estúpido que se ele não dissesse eu não saberia? Daí o seu trabalho também com a paisagem, né? Que é interessante essa questão da ambientação na sua literatura, porque mesmo o Pouso do Campo, ele tem toda uma estruturação que a gente percebe de uma cidade pequena, mas ele não tem uma paisagem definida, né? É como se as coisas fossem somando-se à necessidade da narrativa, isso, né? Quer dizer, como é esse trabalho também na sua literatura? Então, eu vou criando assim, as formas espaciais, claro que com palavras, é lógico, né? Alguém me disse outro dia, não, mas parece que eu vejo quando não vê nada, porque é tudo palavra. Não se faz literatura com paisagem, ninguém bota fotografia, né? É tudo palavra. E eu vou descrevendo, vou pondo assim, um coreto, uma rua que passa por perto de um córrego, na medida em que isso for uma necessidade. Eu procuro articular aquilo que a narrativa pede para enriquecer a história, né? Para se articular com a história. A coisa só podia acontecer aqui. Nessa medida é que eu vou criando os espaços, vou dando forma aos espaços. Nunca gratuitamente, assim como apenas ornamentalmente, né? Não procuro ornamentar. Uma página inteira descrevendo uma cidade, nada disso. Eu preciso de um coreto para a história. Então eu vou criar um coreto para a história, porque é ali que vai ser digamos assim, o gatilho de onde vai se desencadear toda a história é ali. Então eu preciso de um coreto. Então eu vou falar de um coreto. Se o coreto não for necessário, não, era uma cidade que tinha um coreto na frente, nada disso. Aí é ornamento, né? Você jamais escreveria aquela página inicial do Inocência, do Toné. Mas eu justifico. Eu justifico. O escritor do século XIX, ele precisava mostrar para as pessoas o que acontecia fora do ambiente das pessoas, que não existia televisão. Então, para uma pessoa comum do século XIX, como era um baile no palácio? A pessoa jamais teria a oportunidade de entrar num baile do palácio. Então, o escritor precisava descrever como era. Hoje não, hoje a televisão mostra isso aí a toda hora. A gente não tem mais essa necessidade. Então, eu acho que foi uma necessidade do século XIX, o romanção do século XIX, todo ele tem esse... O Balzac, então, ele descreve tudo, descreve tudo. Mas era essa necessidade do público, né? Necessidade do leitor. Ele queria saber o que era no lugar onde ele não estava.
O leitor hoje tem outras curiosidades. Tem outras curiosidades. A gente vai mudando de acordo com os tempos, né? A gente muda. Menalton, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu é que agradeço.